Olá, meus irmãos e minhas irmãs, minha querida Igreja Batista do Fonseca. Espero que a paz de Jesus esteja reinando em seu coração, em sua casa. Espero que este momento encontre você em plenas condições de separar autenticamente esse tempo para adoração ao nosso Deus. Estamos em mais um domingo. Nós vamos cultuar ao Senhor aqui agora. Quero te convidar a fazer isso junto comigo. Peço licença para entrar na sua casa, eu aqui da minha casa, você na sua casa, provavelmente também com a sua família. Te peço licença para estar na sua casa junto com você e, em alguns casos, junto com a sua família também, para juntos celebrarmos o nome de Jesus. Irmãos, esse tempo tão prazeroso, tão pertinente e, sobretudo, tão importante em nossa caminhada, especialmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, por causa do Covid-19. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Eu quero orar com você para darmos início ao culto desse domingo, no desejo realmente que esse encontro seja uma bênção para o teu coração, para a tua caminhada, que autenticamente te prepare para mais uma semana que estaremos vivendo em meio a tanta confusão, a tantas questões que estão acontecendo hoje, meus irmãos? Mas que bom que temos fé, que bom que podemos separar esse tempo para fortalecer a nossa fé. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, orem comigo. Senhor Deus, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado por esse domingo. Obrigado pela oportunidade boa de cantarmos louvores ao Teu nome, de ouvirmos a Tua palavra, de juntos, como Igreja Batista do Fonseca, celebrarmos o nome de Jesus, o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa igreja. Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, a nossa gratidão, é o que eu te peço nessa hora, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos cantar uma canção juntos? Daqui a pouco, então, eu estarei com vocês mais uma vez para a boa mensagem do Senhor para o nosso coração nessa oportunidade. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Escolhi algumas músicas aqui que remetem a momentos de comunhão que vivemos na igreja, né? E também para lembrar a gente que daqui a pouco a gente vai estar junto novamente lá, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E espero que você cante comigo. E caso eu erre a letra, você continue cantando aí. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Eu te agradeço, Deus, que num deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Mais uma vez, vai! A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quero pedir a sua atenção para esta palavra que Deus colocou no meu coração, uma reflexão que para mim trouxe edificação, força na fé. Sabe, irmãos, fui muito abençoado no preparo, né, enquanto estava preparando esta palavra para trazer aos irmãos. Deus falou muito ao meu coração e eu desejo que aconteça a mesma coisa com você. E se você estiver com a sua família, que assim seja também com todos que estão aí ao seu lado, participando desta celebração junto comigo. Estamos, irmãos, numa série que tem como tema as virtudes de termos um Deus, as virtudes de termos um Deus, e eu quero hoje pensar com os irmãos um subtema que diz assim: a virtude de sermos proveitosos para Deus. Vou repetir. A virtude de sermos proveitosos para Deus. A ideia é mostrar, irmãos, o quanto é virtuoso sermos úteis para Deus nos propósitos que Ele mesmo tem estabelecido para cada um de nós. Nós vamos pensar um pouquinho na história de Josué. Quero trazer algumas lições da vida de Josué, especificamente registradas nos primeiros versículos do seu livro, do livro de Josué. O texto bíblico hoje é Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. E diz assim, irmãos, a Bíblia, acompanhem, eu vou projetar aqui para os irmãos o texto bíblico. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra e te peço agora que ela realize esta obra maravilhosa que só o Senhor pode fazer no coração e na vida de todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Que através do teu Espírito sejamos tocados, sejamos alertados, encorajados, sejamos, ó Deus, homens e mulheres mais preparados para essa vida, sobretudo para todos os ministérios, os propósitos, todas as missões que o Senhor tem colocado diante de nós. Ajuda-nos assim, usa-me para isso, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, meus irmãos, como eu já disse, eu quero pedir a sua atenção para as lições que podemos encontrar na caminhada de Josué, sobretudo pelo fato dele ter um Deus, né? Ele era um homem de Deus e era um homem virtuoso por isso. E olhando para a vida de Josué, nós podemos perceber o quanto isso autenticamente é verdade, né?
o quanto é uma virtude termos um Deus. Josué tinha Deus com ele, nós temos Deus conosco, isso tudo é muito bom e eu quero provar isso para você através da vida de Josué. Há um dado interessante, queridos, porque Josué autenticamente foi um grande líder. Mas nesse momento específico que lemos aqui, dá para perceber um certo temor. Os estudiosos, eles acreditam que Deus via em Josué um certo receio, um certo temor. E certamente, queridos, isso acontecia por dois fatores clássicos. Primeiro, porque Josué estava substituindo Moisés. Moisés foi um grande líder para o povo de Israel. Esteve acompanhando aquele povo nos momentos mais significativos, mais importantes até então. Entendam, né? O grande líder da saída do Egito, o grande líder da travessia do Mar Vermelho, o grande líder da travessia no deserto. Josué estava substituindo Moisés. Isso certamente lhe causava um certo temor e até um tremor, né? O segundo motivo, irmãos, era porque a missão que Deus estava colocando para Josué era muito desafiadora, queridos. Era autenticamente fazer esse povo pisar na terra prometida. Só que essa terra estava sendo habitada por nações estrangeiras, inimigas, e que certamente tinham um exército, né, um povo muito mais preparado para um embate, para o combate, do que o povo de Israel, que estava saindo de um tempo de escravidão, de aproximadamente 400 anos de escravidão, e que havia terminado uma jornada de 40 anos peregrinando no deserto. Deu para perceber? Uma diferença. Você tinha um grupo de pessoas contigo que não estavam nem um pouco preparadas para qualquer combate em relação aos exércitos, né? As pessoas que estavam já habitando naquela terra. Isso certamente trazia uma espécie de tremor. Isso fica evidenciado, irmãos, em 3 versículos que nós lemos aqui, ó, versos 6, 7 e 9. Nesses versículos encontramos a frase, no verso 6, seja forte e corajoso. No verso 7, está aqui, ó, seja forte e muito corajoso. E no verso 9, seja forte e corajoso. É um indicativo de que Deus estava, né, tratando com uma pessoa que possuía muitos receios no seu coração. Deus olhava para o coração de Josué e dizia, Josué, seja forte e seja corajoso. Mas, irmãos, Deus orienta Josué a ser um homem virtuoso. E eu quero pegar com vocês, como sempre faço, né, 3 grandes lições. Por favor, preste muita atenção. Eu creio que isso vai abençoar muito a sua vida. O que aprendemos com Josué, irmãos, é que a virtude de termos um Deus nos mostra no fato de que Ele sempre terá um desafio para você. Deus sempre terá um desafio para você. Por isso que ter o nosso Deus é uma virtude. Não pense, irmãos, que foi apenas, né, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué e depois Davi, os profetas. Não pense que foram apenas para estes homens que Deus havia separado desafios, né? Especialmente projetos de Deus voltados para o seu reino, para a expansão do seu reino, para o crescimento do seu reino. Deu para entender, irmãos? Não foram apenas para estes homens que Deus programou uma espécie de missão, né, de função, de trabalho para que o seu reino se estendesse na face da terra. Ele, irmãos, o nosso Deus, também tem desafios para você e para mim. Talvez não tenha o tamanho do desafio de Josué, mas Deus tem um desafio para mim e para você. Ele não nos quer parados. Ele não nos quer quietos, especialmente quando Ele sabe que estamos diante de grandes desafios,
de grandes questões, de grandes ausências, de grandes carências nesta vida. Isso está revelado na sociedade, nas pessoas, os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. Deus sabe que essas pessoas precisam de um rumo e com certeza, irmãos, essas pessoas são como que desafios que Deus tem colocado diante de nós, assim como Ele colocou desafios diante desses homens que eu citei aqui. Sabe, irmãos, Josué, ele deu seguimento ao que Moisés havia começado. Nós, com certeza, devemos dar seguimento ao que muitas pessoas já fizeram antes de nós, que fizeram, que estão fazendo conosco. Precisamos continuar levando adiante o que Deus certamente está colocando no nosso coração. Sabe, irmãos, precisamos pensar nos desafios que Deus tem nos mostrado para a nossa vida e para o nosso ministério. É uma virtude ter Deus, irmãos, porque Ele quer a nossa ação. Ele quer nos usar. Ele tem um propósito para cada um de nós. Aprenda isso. Segundo lugar, irmãos, muito interessante também, é virtuoso, tá, queridos? Olha, a virtude de termos um Deus se mostra também no fato de que Ele sempre se manterá em contato com você. Sempre se manterá. Haverá boa comunicação entre Deus e você. Entenda, Deus tem propósitos, desafios para a sua vida, mas Ele não te joga solto nisso aí. Ele tem comunicação, Ele já promoveu, já providenciou uma boa comunicação comigo e com você para que a nossa missão, entendem? Para que o propósito que Ele tem para conosco autenticamente aconteça, seja um fato. Preste bem atenção no que Deus falou para Josué, versos 7 e 8. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Ou seja, Josué, preste bem atenção naquilo que eu deixei para o meu servo Moisés, na lei de Moisés, na minha palavra, nas minhas orientações. Preste bem atenção, porque esse recado que eu tenho deixado ali vai te ajudar a ser bem-sucedido por onde quer que andar. O verso 8 reforça ainda mais essa ideia. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. Não apenas compartilhe o recado que eu estou te dando, mas medite nesse recado de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Somos virtuosos, irmãos, por sermos desafiados e por termos orientações para seguir o desafio. Entenda isso. E é uma bênção, irmãos. Eu fico imaginando o quanto seria difícil, o quanto tem sido difícil para muita gente viver todas as nuances da vida, todos os papéis que tem que ocupar nessa vida, né? Viver todas as responsabilidades longe da palavra de Deus. Em muitos casos, né, para muitas pessoas, elas nem conhecem a palavra de Deus, nem conhecem a Deus e nem a sua palavra. Fica muito difícil. Tudo fica mais tranquilo, irmãos, quando estamos em comunhão com Deus, em comunhão com a sua palavra, exercendo a nossa missão. Tudo fica mais tranquilo. Deus nos orienta, irmãos. Deus fala conosco. Deus nos dá a direção. Deus mostra o caminho. Deus mostra as ações. Deus mostra os valores. Deus mostra exatamente o próximo passo, a próxima decisão. Acredite nisso, queridos.
Quando Deus chamou Josué, disse para ele: Josué, eu vou te acompanhar, a minha presença e a minha palavra. A lei de Moisés vai te acompanhar e vai te ajudar. Isso é muito importante, irmãos. Em terceiro lugar, queridos, a virtude de termos um Deus se mostra no fato de que Ele sempre se manterá fiel a uma grande promessa para você. Vou repetir, queridos. Deus sempre se manterá fiel a uma grande promessa para você. Essa grande promessa que eu quero dizer, irmãos, está nos versos 5 e no verso 9. Presta bem atenção qual é a grande promessa. Verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Verso 9. Não lhe ordenei eu, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe, irmãos, segundo alguns estudiosos, existem entre 8.000 a 16.000 promessas na Bíblia. Eles variam, né? Eu particularmente nunca parei para contar, por isso não posso dar um número preciso aqui para vocês, mas segundo eles está entre 8.000 e 16.000. Mas, irmãos, eu preciso que você compreenda pelo menos uma delas. E entre 8.000 e 16.000 há uma promessa de Deus que, para mim, ela rega todas as outras promessas. Ela faz toda a diferença. E a promessa é essa que eu li nos versos 5 e 9. Eu estarei com você. Deus estará conosco. Melhor, Deus está conosco. Consegue compreender isso, irmão? Somos virtuosos porque temos um Deus que não nos deixa parados, que não nos quer quietos. Ele tem desafios, Ele tem propósitos para a gente. Somos virtuosos porque temos um Deus que se comunica e hoje então tem a sua palavra, né, a Bíblia Sagrada, com tantos conselhos, tantas orientações, tanta fala de Deus para nosso coração. E somos virtuosos porque temos um Deus que está conosco. Está conosco. Sinceramente, irmãos, esta é a grande promessa. Porque sabemos bem que nem sempre tudo dará certo, nem sempre alcançaremos todos os nossos objetivos, nem sempre estaremos bem em tudo, nem sempre a saúde estará boa, nem sempre a sociedade vai responder a todas as nossas necessidades, né, os governos e tudo mais. Mas, meus irmãos, não importa o momento, não importa o que esteja acontecendo, Deus está conosco. Foi isso que ele disse para Josué e é isso que ele está dizendo para a gente hoje. Você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, sobretudo porque Deus está contigo, te acompanha em todo o tempo. O detalhe do verso 5, né? Estará todos os dias da nossa vida, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmãos, entenda a importância dessa palavra. Entenda a importância disso tudo. Quero concluir, irmãos, dizendo que nós temos um Deus muito sério, queridos. Não é brinquedo e nem um balcão de oportunidade. Quando Deus se relaciona conosco, Ele se relaciona de uma maneira muito séria, muito madura. É uma pessoa que tem amor sobre nós e que é autenticamente o melhor de cada um de nós. Ele tem propósitos, Ele fala conosco, Ele está conosco. Quero pensar agora, queridos, em quais são os desafios que Deus tem colocado para você.
Quero pensar primeiro na sua vida. Quais são os propósitos para a tua vida? Você existe hoje para quê? Pense um pouco no seu futuro, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos pessoais que são de Deus, que vêm de Deus. Olha, se você não tem nenhum, peça a Deus, fale com Deus, independentemente da sua idade. Não estou falando aqui só para os jovens, para os adolescentes, eu falo para qualquer pessoa. Se Deus te mantém aqui nesta vida é porque Ele tem propósito para você. Você pode sonhar em Deus. Desafios pessoais. E outra coisa, queridos, quais são os seus desafios para o reino? O seu ministério? Aquilo que você sabe que foi chamado, que foi chamada para fazer pelo reino de Deus, pela igreja de Jesus Cristo. Quais são? Qual é o teu ministério? Eu quero te propor que você não procrastine mais isso. Que você não deixe mais isso para depois. Se você já exerce, mantenha-se firme. Fortaleça a tua pegada no seu trabalho, no seu ministério na igreja. Se você ainda não tem, ou se você ainda não entrou, não se entregou, hoje é o tempo de você fazer, assumir esse compromisso de alguma maneira, começar a exercer o ministério, o desafio que Deus colocou no seu coração. Faça isso, meu irmão. Porque se você ler logo depois os versos 10 e 11 de Josué, ele dá um mergulho na fé. Ele ouve tudo isso de Deus e já começa o seu projeto de conquista da terra prometida. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim. Posso ouvir um amém para isso? Amém, queridos. Deus te abençoe, tá bom? Saia desse encontro mais forte, mais pronto, mais disposto a trabalhar, a realizar tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração, pois afinal, Ele tem propósitos para você, Ele fala contigo e o melhor de tudo, Ele está contigo. Vamos cantar uma canção, daqui a pouco eu volto então, encerrando o culto de hoje. Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a sua majestade, sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua vontade reinará. Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a sua majestade, sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, na sua vontade reinará. Tua presença nos alegra,
Então, meus irmãos, que Deus te abençoe. Desde já desejo para você uma semana muito abençoada. Quero colocar aqui mais uma vez a minha gratidão a todos os irmãos que estão contribuindo financeiramente com a nossa igreja, devolvendo seus dízimos, deixando suas ofertas, transferindo, depositando, indo lá na secretaria da nossa igreja, preenchendo envelope. Isso tudo tem lá, tá? Tem envelope, o gasofilaço está montadinho lá. Você pode, na parte da tarde, né, sempre de segunda a sexta, na parte da tarde, o Ricardo está lá para te receber, para você ficar muito à vontade, preencher lá o seu envelope, colocar lá na urna, no gasofilaço, se assim você preferir, ou então faça a sua transferência, faça o seu depósito. Nós te agradecemos demais, irmãos. Eu vou orar agradecendo a Deus por você. Meus queridos, reafirmar aqui a nossa condição como igreja. Ainda no mês de julho continuaremos com o prédio fechado para reuniões presenciais, prédio e dependências, tá bom? Estamos nos ajustando para que em agosto comecemos então os cultos presenciais. Fique atentos às nossas redes sociais, porque nós estaremos usando as redes sociais para atualizar você a respeito deste retorno, né, aos cultos presenciais, como vai acontecer e tudo mais, tá bom, queridos? O que vale dizer, irmãos, é que nós estamos querendo muito começar a gravar os cultos de domingo e também posteriormente até de quarta-feira, e transmiti-los ao vivo online, né? Eles ficariam gravados, as pessoas teriam acesso depois, mas queremos ir para o templo da igreja e ali então gravar o culto com a equipe de louvor, o Tom, eu, e termos ali então o nosso culto sendo gravado no templo. Está faltando um equipamento que é chamado placa de captura. Esse é o nome do equipamento que está faltando. Irmãos, está muito difícil encontrar isso no mercado. Vocês não têm ideia do quanto, né, o Tom especialmente está procurando isso. Nem usada nós estamos conseguindo. Porque assim que tivermos esta placa, todo o restante do equipamento já está praticamente pronto. Assim que tivermos essa placa, nós estaremos transmitindo os nossos cultos e nós avisaremos você, porque aí teremos a programação de domingo um pouquinho alterada, né? Você vai ter um horário marcado para estar conosco, assistindo, né, ao vivo o nosso culto, e depois então ele ficará gravado e vai ficar disponível para quem quiser ver depois, tá bom, querido? Só para te avisar que nós tínhamos programado para que fosse hoje, tá bom? Neste domingo, mas a placa não chegou ainda. Assim que ela chegar, nós estaremos comunicando, né, e estaremos transmitindo. Queremos em Deus que no próximo domingo já tenhamos esse equipamento e já tenhamos então assim condições para o nosso culto ao vivo, tá bom, queridos? Orem pela nossa igreja, orem por mim, orem pelo Tom. Estamos lutando, irmãos, por toda a nossa liderança, né? Ore pela nossa liderança. Estamos, irmãos, atentos e querendo dar o melhor para você, o melhor para a nossa igreja, dentro daquilo que é seguro, dentro daquilo que autenticamente pode acontecer, né? Então, nós estamos aqui orando e querendo dar realmente a melhor resposta a tudo isso que está acontecendo. Tá bom, meus queridos? Deus te abençoe. Vamos orar encerrando o culto de hoje. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem desafios, que fala com a gente e que está conosco, nos abençoa com a sua companhia, pronta, presente em todos os momentos em nossa caminhada. Muito obrigado, meu Deus. Leva-nos agora para uma semana de desafios, mais uma semana ainda de quarentena para muitos. Deus, que tenhamos toda a sabedoria, toda a paciência, que tenhamos realmente do Senhor toda a força para sermos o mais prudente possível em tudo que vamos decidir, em tudo que vamos fazer. E não digo apenas na igreja, mas em casa também. Deus, muito obrigado pelas ofertas financeiras. Quero te agradecer pelos dízimos e ofertas que temos recebido até aqui, por aqueles que vão contribuir. Continua abençoando essas pessoas, meu Deus, a fim de que eles continuem firmes, a fim de que eles tenham condições de continuarem firmes nesse propósito, né, de devolver o que é teu e de ser generosos na oferta que sustenta e que abençoa a tua igreja. Muito obrigado por tudo, Senhor.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Assim seja hoje e até a volta imperiosa de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor de todos nós. É em nome dele que eu oro. Amém e amém. Queridos, até a próxima, se Deus quiser.